Vou pedir às pessoas que fechem os seus microfones para não ter o ruído durante a palestra. Aí a gente vai fechar um pouquinho os microfones, tá? Tentem desligar. Bom, gente, hoje a reforma íntima vai trabalhar. Tudo bem, Cris? Vai Bom trabalhar. dia. Bom dia. Vai Bom dia. trabalhar a, a questão fundamentalmente sobre humildade. Então, no dia de hoje, nós vamos começar o nosso encontro com a oração de São Francisco. Fechem os olhos e relaxem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Pedindo a João Pedro, a todos os protetores da nossa casa, proteção, amparo, harmonia no encontro desse sábado pela manhã da Reforma Íntima. Vamos lá. Estão me vendo? Sim. Ok. O nosso encontro da Reforma Íntima hoje é a influência deste trabalho de reforma íntima no desempenho do médium e no funcionamento do grupo espiritualista. Então, começamos com uma frase de Alberto Einstein. Ele diz: tudo é energia, e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que deseja, e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. E ainda na quinta-feira, o nosso colega Júnior falava sobre o quanto o nosso pensamento é energia. Quando nós falamos que o nosso pensamento é energia, essa energia se conecta não só com os seres encarnados nesta Terra, como com todos os seres desencarnados. E é por isso que esse trabalho da reforma íntima procura nos ajudar a melhorar a nossa frequência, a energia dos nossos pensamentos. Nós somos ensinados, nós somos. Eu pediria à pessoa que está fazendo barulho que desligue o seu microfone, por favor.
Então, desde pequeno, nós somos ensinados a usar uma série de máscaras sociais, como diz Jung, para que nós possamos nos adaptar ao convívio social. Mas, muitas vezes, estas máscaras sociais escondem uma série de situações vivenciadas e que, ao longo, eu pediria que desliguem o microfone. Mas estas máscaras sociais muitas vezes escondem uma série de vivências, às vezes não tão alegres assim. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium, e todos nós somos médiuns. Alguns médiuns trabalhadores em casas espiritualistas, outros ainda não. Essa identificação não pode se verificar se não havendo entre o médium e o espírito, entre um e o outro, simpatia e, se assim é lícito dizer, afinidade. E Kardec aqui fala de afinidade de pensamento, de energia, de como aquela pessoa está vibrando em. Eu pediria mais uma vez que a pessoa que está fazendo barulho, por favor, desligue o seu microfone. Ainda no Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas? E aí os espíritos respondem: conheceis porventura todos os escaninhos da alma humana? Demais pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. O que os espíritos dizem é que, às vezes, nós conhecemos uma pessoa extremamente educada, extremamente disponível, mas que no fundo da sua alma traz muitos ressentimentos. Às vezes vibra com pensamentos de raiva, de ódio, e que muitas vezes o espírito que se comunica com ela traz uma mensagem distorcida ou não verdadeira para trabalhar, muitas vezes, o egoísmo, o orgulho daquele médium. Então, muitos hoje já fizeram o curso de médiuns da Casa de João Pedro. Outros estão iniciando o curso. E vai chegar um momento, depois de toda a parte teórica, em que muitos já se envolveram na parte prática ou vão se envolver na parte prática. Então, geralmente, nesse estágio da parte prática, quando um médium faz a opção de participar de um grupo de trabalho
espiritualista, ele, em geral, vai conversar com o dirigente deste grupo e ambos falam sobre o funcionamento do grupo e decidem sobre a participação do médium. O médium, então, acredita que, a partir de então, estabeleceu um compromisso com o dirigente daquele grupo e com os demais membros daquele grupo. Apenas. No entanto, ele está assumindo um compromisso com a espiritualidade protetora daquela casa espiritualista, no caso, a casa de João Pedro, e com os espíritos que acompanham e protegem o grupo de trabalho naquele dia e hora combinado com o dirigente. Também, outro compromisso que o médium faz é com o espírito designado pela espiritualidade maior para acompanhar o médium naquele trabalho, naquele grupo, no dia e hora combinados. Mas, como estamos encarnados, logo espíritos imperfeitos, nós temos que levar em conta que muitos destes espíritos influenciam nossas vidas mais do que nós imaginamos. Então, apesar do compromisso feito com o dirigente, existem em algumas pessoas a tendência de se relacionar ou de nos relacionarmos com o grupo espírita da mesma forma que interagimos nos diversos grupos ao qual pertencemos fora da casa espiritualista. E nem sempre o médium tem consciência disso. E não só a frequência num grupo espiritualista, mas quando nos comprometemos a ir às palestras e passes coletivos, quando nos comprometemos a fazer um curso, nós estamos fazendo um contrato com a espiritualidade maior. O nosso psiquismo ou alma, ele funciona como um grande depósito de experiências positivas e negativas ao longo de muitas encarnações e da atual. Desde que nós chegamos a esta escola da vida chamada Terra, nós passamos por experiências agradáveis e desagradáveis. E, em geral, a gente tende a guardar as experiências, principalmente as desagradáveis, num cantinho do nosso psiquismo ou da nossa alma. Aonde nós moramos, geralmente, nós temos um lugar da casa, um armário, que tudo aquilo que no momento não está servindo, nós guardamos em sacos, guardamos em caixinhas, para quem sabe, num outro momento, nós voltarmos a utilizar, ou então vamos consertar para que depois nós possamos utilizar. Assim é o nosso psiquismo. No nosso psiquismo, segundo Jung, além do inconsciente coletivo, nós temos o inconsciente pessoal. No nosso inconsciente coletivo, nós trazemos muitas experiências positivas e negativas, muitos ensinamentos de tantas outras encarnações. E no inconsciente pessoal, nós trazemos as experiências
desta nossa vida, desta nossa encarnação atual, do momento em que nós somos gestados, do nascimento em diante. E é por isso que nós vamos guardando nessas caixinhas. É esse psiquismo, é esta alma, quem modela nossos sentimentos, nossos pensamentos e nosso comportamento. Um dia desses, um outro colega da casa, numa reunião, numa aula, perguntava: por maior que seja o nosso conhecimento espírita, por que ainda nós esbarramos em algumas dificuldades, seja no sentimento, no pensar ou no comportamento? Por causa destas caixinhas onde estão depositadas aquilo que a gente guardou para depois avaliar, para depois ver ou consertar. Existem pessoas, gente, que foram muito idealizadas pela sua família. Existem pais que lutam muito para terem filhos, para receberem filhos de Deus. Quantos casais, às vezes, perdem as primeiras gestações até conseguirem ter um filho? Quantos pais, muitas vezes, têm que passar por um tratamento médico para terem um filho? Em geral, esse casal, quando consegue ter o seu bebê, ficam tão agradecidos, mas tão agradecidos a Deus, que começam a satisfazer todas as vontades dessa criança, a facilitar o máximo possível a vida dela. No entanto, às vezes, esta criança vem com experiências de vidas passadas, de muito sofrimento, onde ela se culpabilizou de uma maneira muito grande. Então, quando ela chega nessa família e recebe toda a atenção da família, e a família, sem querer, faz com que ela se sinta a pessoa mais importante do mundo, existe um risco muito grande dela desenvolver o orgulho, a vaidade, escondendo de si mesma, naquele depósito, nas caixinhas, uma grande insegurança. Outros ainda podem ser negligenciados pelos seus pais, cujo pensamento ou a mente acaba captando um pouco dos sentimentos daquela criança que não se sente merecedora de uma família tão querida, tão amorosa, e acabam não cuidando tão bem dessa criança. Deixam, às vezes, essa criança com fome, com frio, se levam na pracinha, nem sempre ficam cuidando enquanto a criança está andando de balanço, de escorregador. Às vezes, de uma maneira costumeira, atrasam em deixar a criança na escola e, sistematicamente, a criança escuta o professor reclamando que ela chega atrasada. Outros pais ainda esquecem de buscar a criança no horário, isso de forma sistemática. E a criança vê todos os seus coleguinhas sendo buscados pelos seus pais e ela fica com o guarda da escola sentadinha na frente esperando até que seu pai, sua mãe chegue para lhe buscar. Mais insegurança que ela guarda no depósito. Só que, se ela ficar com esse sentimento muito dentro da sua consciência, ela pode apresentar comportamentos autodestrutivos, está sempre caindo, sempre se machucando,
sempre doente. Então, Deus, que é um ser tão bondoso, ajuda, e o seu anjo guardião também ajuda nesse processo da criança esquecer um pouco isso. E estas crianças que se tornam adolescentes, jovens e adultos, às vezes idealizados ou negligenciados pelos seus pais, são aqueles que, ao desenvolver um orgulho e vaidade tão grande, tendem a chegar atrasados ou a faltar os compromissos assumidos frente a qualquer contratempo pessoal. E repetirão tal comportamento também no grupo espiritualista, porque eles acreditam, por exemplo, que assim como os pais sempre facilitaram a sua vida, sempre passaram a mão por cima da sua cabeça, o dirigente daquele grupo vai se comportar da mesma maneira. Outros que desenvolveram uma insegurança muito grande por serem negligenciados pelos seus familiares, vão para o grupo e intuitivamente sentem os espíritos, escutam, às vezes visualizam os espíritos, mas passam a desconfiar do que sentem, do que escutam, do que visualizam, o que gera muita insegurança nesse médium. Outros ainda apresentam a tendência a monopolizar a atenção dos demais componentes do grupo, com queixas pessoais de toda a ordem, e insistem em ser atendidos pelo grupo naquele dia. Todos nós temos as nossas dificuldades, fazem parte da condição humana, mas todos sabemos que um grupo de atendimento tem uma agenda prévia de pessoas a serem atendidas, fora os atendimentos que se fazem à distância. Então, nem sempre, naquele dia do grupo, naquele horário, é possível atender aquele médium. Mas sabemos também que a espiritualidade maior, enquanto acontece o trabalho naquele grupo, vai atender o médium. Só que o médium, na medida em que o dirigente explica isso, muitas vezes fica incomodado. Às vezes ele não fala, mas em pensamento ele fica alimentando mágoas, dizendo a si mesmo: quando chega a minha vez, ninguém tem tempo para me atender, eu não volto mais nesse grupo. E alguns ainda insistem em ser atendidos naquele dia, ou a um familiar que eles relatam que não estão bem. Só que com esse comportamento, esse indivíduo passa a desarmonizar a energia daquele grupo. Outros sempre se descrevem como vítimas diante dos fatos da sua existência. Então, se tem alguma desarmonia no lugar onde mora, todos estão contra ele. Se por acaso no trabalho ele teve problema com os colegas, todos não gostam dele. Se o chefe o chamou para fazer uma reunião de avaliação de desempenho e mostrou a eles aspectos que ele precisa melhorar, ele já acha que o chefe está querendo demiti-lo e não gosta dele. Ou seja, a pessoa ainda não desenvolveu a capacidade de autocrítica. Mas por quê? Muitas vezes esse é um espírito que se sente tão endividado, que
o simples fato de alguém apontar um aspecto que ele tenha que melhorar nessa existência, ele se São sente, tirados solo. por favor, desligue o microfone. Então esse espírito se sente tão, mas tão endividado que ele vai escutar aquela pontuação que o seu colega, que o seu chefe, que o seu dirigente fez como uma crítica à sua pessoa por inteiro. E ele passa a se culpabilizar de uma forma tão extrema que, em vez de tentar melhorar, ele paralisa e se desmotiva. Outros ainda apresentam tendência a manter conversas pouco edificantes antes do início dos trabalhos do grupo espiritualista. O que são conversas edificantes? Maledicências, fofocas, às vezes de pessoas alheias ao grupo, falar sobre moda, enfim. No início dos trabalhos, sempre é bom manter-se em oração, sempre é bom conversar sobre passagens de livros espiritualistas que leu ao longo da semana ou do mês, ou do próprio Evangelho, ou dos livros de Kardec, enfim. Então, situações como essa realmente vão trazendo grandes desarmonias. Imaginem um trabalhador ou um médium em que o dirigente diz: olha, nós não vamos poder atendê-los hoje, mas semana que vem nós vamos criar um espaço na agenda e vamos te atender. E essa pessoa tem numa história de vida um pai e uma mãe que trabalham muito para sustentar a família e que nem sempre têm condições de atender o pedido daquele filho, seja de um brinquedo, seja de um computador novo, e que os pais, para não preocuparem aquele filho, simplesmente não dizem: olha, não tenho dinheiro. Alguns pais dizem assim: ah, semana que vem, mês que vem. Só que a semana que vem e o mês que vem o brinquedo não chega. E a pessoa que passou por essa experiência, quando escuta o dirigente dizer: hoje não podemos te atender diretamente, mas semana que vem, imediatamente o psiquismo desse médium, funcionando de forma que a sua consciência não está se dando conta, imagina o seguinte: não vai acontecer semana que vem. Ele está me enrolando, esse dirigente. E aí o médium começa a ficar de má vontade. Imediatamente, a espiritualidade, muitas vezes procurando manter a harmonia do grupo, faz com que esse médium comece a sentir sonolência, de forma que interfira da menor maneira possível nos trabalhos. Mas o fato é que esse medianeiro, esse trabalhador, continua se sentindo muito incomodado. Existem irmãos que, sem querer, são vítimas da inveja e tendem a competir com os colegas ou com o dirigente sobre quem leu mais livros espíritas, quem recebe mensagens espirituais ou espíritos mais elevados. Meus irmãos, a quantidade de livros que a pessoa leu ajuda, mas não a faz melhor do que talvez um médium que pouco é alfabetizado,
mas traz muito amor no seu coração. Mas essa pessoa que age de forma tão competitiva, às vezes é oriunda de uma família que tem muitos irmãos e acaba acontecendo a coincidência daquele médium seu irmão caçula. E quem é irmão caçula talvez já tenha passado pela experiência de o irmão caçula sempre é aquele que os mais velhos estão sempre aprontando, sempre fazendo brincadeiras de mau gosto com ele. Os mais velhos, quando pegam a bicicleta, dizem para ele: primeiro a gente vai andar, depois tu anda. Aí os mais velhos ficam horas andando de bicicleta. Quando chega a hora do caçula andar, a mãe chama: olha, o almoço está na mesa. Logo, o caçula não consegue andar de bicicleta. O caçula, às vezes, é aquele que herda a roupa de todos os irmãos mais velhos, o tênis de todos os irmãos mais velhos. E, às vezes, dá a coincidência dele nunca ter um tênis novo ou uma roupa nova. Então, situações como essas, que uma criança, às vezes, não entende direito, a complexidade da vida, a situação econômica dos seus pais, pode, sem querer, colocar lá naquelas caixinhas do depósito sentimentos muito. Por favor, desliguem o microfone. Quem está fazendo barulho, por favor, desligue o microfone. Todos os demais colegas estão esperando que a pessoa pare de fazer barulho, desligue o microfone. Então, por favor, desligue o microfone. Então, esse irmão caçula guarda nessas caixinhas mágoas que mais adiante podem ser transformadas em inveja. E outros ainda, nos dias determinados para o estudo, nunca encontram tempo para realizar a leitura prévia do texto indicado pelo dirigente. E as desculpas, às vezes, são de toda a ordem. Tive muito trabalho, tive muitas provas no curso ou na universidade, não tive tempo de fazer o xerox. Só que, com estes comportamentos, muitas vezes o medianeiro não se dá conta do quanto ele está trazendo problemas espirituais e energéticos para ele mesmo. Esses médiuns invigilantes entram em sintonia com os espíritos zombeteiros, vingativos, pois estes sempre estão à espreita, torcendo para que o médium tropece. Por isso é tão importante prestar atenção no dia do funcionamento do grupo espiritualista daquele médium. Geralmente, naquele dia, é que esses espíritos zombeteiros ou vingativos mais estão à espreita e adoram trazer contratempos na vida daquele médium. E esses espíritos do astral inferior geralmente fazem o seguinte: por exemplo, o médium sai da sua casa ou do trabalho e o ônibus que ele tem que pegar, ou o Uber que ele chamou para se dirigir até a casa espírita, no atual momento da pandemia, às vezes a pessoa precisa chegar em casa para ligar o computador, para entrar no grupo de oração, para entrar na palestra, para entrar na aula, e aí o ônibus atrasa
e o medianeiro vai ficando incomodado, e a pessoa vai ficando incomodada, e aí ela já chega em casa muito mal-humorada e às vezes desanima de entrar no grupo, de entrar na aula. Às vezes, pouco antes do início do grupo, o filho começa com febre, ou os irmãos, os filhos começam a brigar, a gritar dentro de casa, para tudo isso para desestabilizar o medianeiro. Às vezes o pneu do carro fura, ou o medianeiro é tomado por uma sonolência extrema, mesmo que na noite anterior ele tenha dormido muito bem, ou ele passa a ter mal-estar, mal-estar de pressão, por exemplo. E existem medianeiros que naquele dia do grupo, à noite ele vai ter uma festa. E ele está tão envolvido, preocupado com a roupa que vai vestir na tal festa, no cabelo que ele tem que arrumar, no caso das moças. E aí ele liga para determinado, no caso das moças, determinado salão de beleza, ou para o barbeiro, no caso dos homens, e escuta o seguinte: ah, nós só temos o horário ah, às 2h30, 3 horas de quarta-feira à tarde, que é bem o horário do funcionamento do grupo de oração, por exemplo, mesmo que online. E o medianeiro diz: há um dia que eu falte, afinal a festa é só hoje. Mas tudo isso é uma armadilha que esses espíritos vingativos e zombeteiros estão fazendo com a pessoa. Por isso é tão importante a pessoa ficar atenta. E existem ainda médiuns que, instruídos por esses espíritos vingativos e zombeteiros, que não dividem informações. Imaginem, geralmente num grupo, às vezes o dirigente recomenda uma leitura e um do grupo fica responsável de passar para o e-mail de todos os demais membros daquele grupo ou fazer xerox. Chega no 2, 3 dias antes, os membros daquele grupo começam a cobrar de tal médium. E aí, não, tu não mandasse por e-mail, e aí tu não fizesse o xerox. Até que chega o dia do grupo e o único que está com o material na mão lido é um médium que o dirigente repassou o texto e que não dividiu com os demais membros do grupo. Geralmente ele vai dar N explicações, muitas vezes não se dando conta de que está sendo vítima de uma obsessão. Mas por que está sendo vítima de uma obsessão? Porque os seus pensamentos, a sua energia está vibrando no padrão de tais espíritos. Por isso, gente, Cristo insistentemente nos fala sobre orai e vigiai, porque muitos obsessores o tempo todo estão nos atacando. Cuidem do orgulho, lembrem que o orgulhoso está com aquelas caixinhas lá no cantinho de uma peça na sua casa, ou no depósito da sua casa, cheio de insegurança. E que esse orgulho veio porque talvez ele seja um espírito tão, mas tão endividado, que não se sente merecedor do amor, do acolhimento, do carinho das pessoas, ou porque recebeu de uma forma exagerada carinho, porque os pais estavam tentando fazer com que ele entendesse que ele era merecedor dessa encarnação e desse amor. Cuidem com o egoísmo, onde muitas vezes a pessoa não só deixa de partilhar bens materiais, mas de partilhar o seu conhecimento, de partilhar o seu sorriso, a boa educação, partilhar o perdão. Cuidem da inveja.
cada um recebe aquilo que precisa nessa encarnação para evoluir. E se muitas vezes nosso irmão recebeu mais dos nossos pais do que a gente, é porque o nosso irmão precisava mais que a gente. Quantas vezes eu escuto pessoas já adultas, revoltadas, porque um pai e uma mãe ainda sustentam e carregam um filho de 40, 50 anos, que apesar de ter feito, cursado muitas faculdades, nunca trabalhou. Às vezes é aquele filho que ganhou o carro dos pais, e o outro irmão estudou, trabalhou e através do seu trabalho conquistou todos os bens materiais que entende que precisava. Então aquele que trabalhou e teve que conquistar sozinho, sem a ajuda dos pais, tem muita inveja desse irmão. Mal sabe ele que aquele irmão que é tão ajudado pelos seus pais é o filho que mais precisa e nem sempre é o predileto. Deixem de ter ciúmes, deixem de ter ciúmes nas relações afetivas. As pessoas ficam ao nosso lado enquanto precisam ficar ao nosso lado. Não desenvolvam ódio, não promovam a cupidez, controlem a sensualidade. O que quer dizer isso? Quantos médiuns instruídos por espíritos zombeteiros muitas vezes chegam a casas espíritas com roupas que não são adequadas àquele lugar. Muitas vezes chegam ao trabalho no grupo com roupas que não são adequadas. Ali é um lugar de amor, é um lugar de respeito. Cuidem das paixões que escravizam o homem à matéria. Muitos vão à casa espiritualista, estudam, passam a trabalhar no grupo, e no fundo do seu coração ficam sentindo e pensando: eu vou me comportar bem, eu vou fazer tudo que essa casa espírita recomenda, o grupo, porque assim Deus vai me ajudar a conseguir o emprego dos meus sonhos, a conseguir aquele bem material que eu desejo. Meus irmãos, Deus nos ajuda a sermos pessoas melhores, mais amorosas, mais disponíveis, mais caridosas. Na medida em que nos melhoramos como pessoa, então nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, é que vamos conquistar os bens materiais. Num trabalho de um grupo espiritualista, nós temos que entender que existe uma corrente mediúnica. E essa corrente mediúnica é o somatório dos nossos pensamentos mento-eletromagnéticos, da energia mental, mais o somatório das energias do nosso corpo físico, que nós chamamos de ectoplasma. E o conjunto da energia mental de todos os membros do grupo e do dirigente, mais as energias do corpo físico, é que formam esta corrente mediúnica, essa corrente de energia. Por isso é tão importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos e revisitarmos aquele canto da nossa casa psíquica, aquelas caixinhas com aparelhos para serem consertados ou experiências para serem revisitadas, para que haja um reforço melhor e um funcionamento melhor.
da corrente mediúnica da qual nós pertencemos. Esse somatório de energia, tanto corporais, chamado força zeta, mais as energias mentais, chamado força sigma, é que vão emitir ao fluido cósmico ou universal, que se manifesta em forma de energia cósmica. É isso que vai ajudar o grupo mediúnico a poder atender aquela pessoa que nos procurou, seja presencialmente, seja à distância. E quando um elemento daquele grupo está vibrando baixo, a corrente pode sofrer interferência daqueles amigos vingativos ou zombeteiros, e isso influenciar de forma negativa não só a corrente mediúnica, mas as pessoas que naquele dia nós vamos atender. Quando nós emitimos uma energia ao fluido cósmico, uma energia, essa inteligência superior, que nos ajuda a intuir, aos médiuns, cada um com a sua capacidade de psicofonia, de psicografia, daqueles médiuns videntes, dos médiuns de incorporação. É o fluido universal que, ligado a essa energia da corrente mediúnica, vai nos trazer suporte. Só que neste trabalho, quando a gente fala do corpo físico ou ectoplasma, é importante entender que esta energia, que talvez de um médium que esteja desarmonizada, ela passa a ser distribuída a todos os membros daquele grupo, porque o grupo torna-se um. E que esta mesma energia, muitas vezes na hora do passe, passar daquela pessoa que vem para receber o tratamento, receber o passe, mesmo que coletivo, pode ser passada para aquela pessoa. Então, olha a nossa responsabilidade. Não somos perfeitos, estamos longe de sermos perfeitos, mas precisamos nos esforçar, não só pelo nosso bem psíquico e somático, mas pelo bem psíquico e somático dos nossos irmãos, colegas de grupo espiritualista e dirigentes, mas também das pessoas que procuram o nosso grupo. A corrente mediúnica, então, origina um sistema oscilante, com determinada faixa de frequência e oscilação. Quando existe uma desarmonia energética no grupo, é possível que o trabalho espiritual sofra interferências desnecessárias. Na casa de João Pedro, né, eu trouxe algumas figuras que falam dos nossos grupos, e Divaldo traz que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Então, quando nós passamos o espírito que nos acompanha nos trabalhos de grupo, acaba sendo o veículo, porque nós somos o intermediário, para passar energia para a pessoa que nos procura. Nós estamos desarmonizados, parte da desarmonia chega ao consulente. Imaginem nos hospitais em que muitos grupos de saúde da casa trabalham, quando uma energia desarmonizada passa a permear pessoas que nós levamos mentalmente para serem atendidos. Claro que a espiritualidade maior protege, mas talvez essas pessoas poderiam receber um pouco mais.
Outros trabalhos na nossa casa, né, que é a instrução dos espíritos, ainda do hospital. Quando um médium encontra-se em desajustes espiritual e não consegue perceber que o espírito designado pela espiritualidade ficou lhe esperando para a reunião e não pôde cumprir sua tarefa, vocês têm que entender que os espíritos no plano astral, eles fazem muitas coisas, eles estudam, eles trabalham, muitas vezes eles deixam a atividade que eles estão fazendo, uma atividade educativa no astral, uma atividade no hospital, nas enfermarias dos hospitais do astral, para nos acompanhar na hora daquele grupo. E aí o espírito chega e o médium vem desarmonizado, ou não vem, ou ele falta. O espírito deixou de cumprir o compromisso que tem com a espiritualidade que lhe designou. E se isso se repete, se isso se torna uma constante, o espírito desiste e respeita o livre-arbítrio daquele médium. Já que o médium não está comprometido, por que, que o espírito vai obrigá-lo a isso? Então, o espírito passa a fazer outras tarefas designadas pela espiritualidade. Então, olha o perigo do descomprometimento. Isso acontece nas ausências, nos atrasos. Quantos médiuns rezam pedindo à espiritualidade para que atendam seus pedidos que são urgentes? Nós que estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país e no mundo, quantos fazem pedidos de urgência pela saúde de si, de amigos e familiares? Quantos pedem, pelo amor de Deus, me consiga um trabalho para que eu possa sustentar a minha família? Mas, ao mesmo tempo, esquecem quantas vezes, ou que várias vezes, deixaram seus compromissos espirituais para depois. Afinal, para alguns, por favor, pare de fazer barulho. Afinal, para alguns, a sua pessoa é percebida como muito mais importante. Imaginem um médico esperando um paciente e o paciente nunca aparece. Imagine um professor em sala de aula e os alunos não aparecem. E ainda existem pessoas e médiuns que ficam tristes porque não foram atendidos em seus pedidos. E aí eu lembro a vocês da lei de ação e reação. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês ilustrar um pouco das energias que nós espiritualistas da Casa de João Pedro, em todos os grupos, do passe, de harmonização, de limpeza, de saúde, de vida passada, de criança, enfim, mesmo hoje trabalhando à distância. As energias que nós trabalhamos e que, às vezes, um medianeiro desavisado deixam esperando. A primeira figura, então, Oxalá, que é Deus, aquele que conta e nos ajuda a estimular a nossa fé. A segunda figura, Omolu, que na religião católica é São Lázaro, que cuida das feridas, que cuida da saúde, que pode nos ajudar das energias de saúde. Depois temos todos os povos indígenas e os pretos velhos, que com a sua sabedoria nos trazem chás, ungüentos, medicamentos da natureza, curando feridas que ainda se encontram no nosso perispírito, aonde também está o nosso ectoplasma, aonde os espíritos zombeteiros e vingativos nos atacam. Quantos índios e pretos velhos, muitas vezes, podem nos ajudar
a que doenças não venham a aparecer no nosso corpo físico. Quantos nos ajudam a curar doenças que já se manifestaram no nosso corpo físico. Depois, nós temos a imagem de Nanã, essa senhora de roupa lilás, vista pela Igreja Católica como Santa Ana, uma mãe que nos traz ponderação. Ao lado, nós temos a figura de Oxóssi, São Sebastião, aquele que nos faz ter foco na busca dos nossos objetivos, na busca da fartura, do alimento que nós colocamos na nossa mesa, da roupa que nós vestimos, do teto que nós moramos, enfim. Depois nós temos a figura de Ogum, que é São Jorge, aquele que nós pedimos tanto que nos defendam, que nos protejam, nos desafios que nós temos no dia a dia na nossa vida, nas nossas batalhas. Ao lado nós temos Xangô, visto pela Igreja Católica, alguns como São Pedro, outros São Jerônimo, outros Miguel Arcanjo, que é o Senhor da Justiça. Quantos de vocês pedem sucesso em causas que têm na justiça? Ou pedem justiça para alguma situação que estejam vivenciando? Depois temos a figura de Tranca-Rua, que é um Exu protetor que desfaz algumas mandingas que alguns irmãos desavisados, às vezes, por frequentarem antes outras casas espiritualistas que nem sempre trabalham para o amor e para o bem, e que ele ajuda a desmanchar e que estão trazendo tantas desarmonias emocionais e somáticas na nossa vida, na nossa relação com as pessoas. Tranca-rua é aquele que nos protege quando nós nos saímos de casa, nos protege no trânsito de acidentes, de assalto. Afinal, nós vivemos um mundo tão ameaçador muitas vezes. Ao lado nós temos Iansã ou Santa Bárbara, a senhora dos ventos e raios que espantam com seus ventos, às vezes, uma série de tumultos, de situações ruins que nós estamos vivenciando. Trabalhamos também com a energia de Mamãe Oxum, esta mãe do amor, do entendimento, que na religião católica é Nossa Senhora da Conceição. Trabalhamos com a energia de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, aquela que com as suas águas transmutam muitos das nossas aflições, dos nossos desesperos, de situações difíceis na nossa vida. Temos também a energia de Joana d'Arc, uma guerreira, que muitas vezes com seus exércitos fazem a energia energética, fazem a limpeza energética das nossas casas, da frente das nossas casas, trazendo harmonia, recolhendo muitos espíritos zombeteiros e vingativos. Trabalhamos com a energia de Jesus, de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, de tantos e tantos seres amorosos que já estiveram encarnados, outros que estão encarnados. E aí, já dizia Dr. Ivan, o espiritualista sabe que não basta ser reencarnista e usar a mediunidade. É indispensável despertar
e fazer crescer o eu crístico que cada um possui. Deve praticar a tolerância com os outros e principalmente com si mesmo, com as experiências que viveu nesta vida. Deve praticar a compreensão do outro e de si mesmo. Doar-se, ou melhor, praticar a caridade nos termos empregados por Paulo na primeira epístola de Coríntios. Esta citação está no livro do Dr. Ivan, que é o livro-texto do Curso dos Médiuns, que foi editado em 2019, que é uma coletânea de todos os livros que ele escreveu. Ele ainda diz: do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Por isso, é tão importante nos conhecermos, revisitarmos algumas experiências passadas. Às vezes, dependendo do mês em que nós estamos vivendo, nós tivemos, há um tempo atrás, experiências tristes, dolorosas, traumas, perdas. E às vezes, naquele mês, naquela data, o nosso inconsciente parece que abre aquela caixinha que estava no depósito. E a gente não se sente tão bem e a gente fica em desarmonia. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Agora, eu pediria para vocês que todos vocês fechassem os olhos e imaginassem uma situação da vida de vocês em que vocês se sentiram muito magoados, negligenciados e que doeu muito, profundamente em cada um de vocês. E que nesse momento pedissem à espiritualidade maior da casa de João Pedro que não só abrissem as consciências de vocês, mas que os ajudassem a entender e a limpar de dentro da memória de vocês isso que traz tanto desajuste e tantos transtornos no dia a dia de vocês, em todas as áreas dessa vida. Perdoem, entendam que uma situação que trouxe dor, no fundo, era para nos fortalecer, para que nós aprendêssemos com ela. Muito bem. Agora podem ligar os microfones, que eu gostaria de escutá-los sobre o que vocês ficarão pensando ao longo da exposição. Ninguém pensou nada? Por favor, eu lembro mais uma vez, a Zambuja, nosso palestrante de quarta-feira à noite, quando ele cita como é fácil ser médium dentro da casa de João Pedro, como é difícil ser médium fora da casa de João Pedro. Muito bem. O que aconteceu? Ficaram mudos?
Bueno, mas entenda que eu fiz essa citação, mas acredite, olha, somos todos eternos aprendizes, e essa tua explanação, olha, por favor, vai me deixar, e tenho certeza que a todos os 23 participantes, pensando um bom tempo. Foi muito bem você. De repente, nem sei se é você que está falando, eu sei o cara lá em cima que está mandando abrir o canal de voz. Você é bem eloquente. Muito obrigado por tudo que eu aprendi hoje. Eu também. Sandra, eu queria colocar assim, de tudo, tem muita coisa que tu deixou a gente para pensar aí, né, de comportamentos que a gente precisa pensar aí no dia a dia. Mas um que sempre me chama a atenção, eu já discuti mais de uma vez isso com várias pessoas, é a ideia de que a gente chegar harmonizado na casa, né? Claro que a gente sabe, conhece a teoria, sabe que se a gente chegar bem harmonizado, com tudo em paz dentro da gente, é um trabalho diferente, né? Mas também a gente é humano, né? Como é difícil, né, em muitos momentos, a gente chegar harmonizado. Então, eu tenho, pelo que eu conheço, assim, eu tenho certeza que o mundo espiritual nos ajuda nessa hora, né? Porque não temos como chegar todos os dias, todas as vezes, harmonizado para fazer o trabalho, né? A gente tem uma correria no dia a dia, a gente tem brigas, a gente tem um monte de coisas que são reais, né? Que são dia a dia. E chegar na casa muito bem, ótimo, é uma coisa. O dia do trabalho é diferente. O dia do trabalho, bem como tu disse, o dia do trabalho, tudo acontece, né? Tudo acontece, né? Então assim, eu tenho muito. Claro, a gente chega na casa e ora, né? Pede que tenha aquela harmonização, que aquela coisa que daqui a pouco não está tão bem dentro da gente, que durante o trabalho ou que antes do trabalho seja levado, né? De alguma forma. Então, eu acho que, às vezes, eu penso duas coisas, né? Como é difícil tu chegar harmonizado e dar um atendimento para a corrente, para os pacientes e tudo, né? E não deixar passar aquilo que tu estava sentindo ou que tu está sentindo ainda. Às vezes é difícil de passar. E mais ainda, né? Quando tu é dirigente, né? Porque pensa, a gente chegar como dirigente e com alguma energia negativa, ela é bem complicada. Então, acho sim que a gente tem que fazer um exercício antes de iniciar os trabalhos, ou uma oração, ou alguma coisa. Primeiro, não se culpar, né? Porque a gente é humano e sabe que o dia a dia é complicado, a gente sabe que no dia do trabalho acontece um monte de coisa para a gente não ir ou para a gente ficar desarmonizado, né? Mas saber, de alguma forma, voltar, né? Se alinhar com o mundo espiritual e com as entidades que vão trabalhar com a gente naquela noite, né? Então, eu acho isso uma coisa bastante importante para a gente discutir e a gente ter aquela ideia de fazer um exercício um pouco antes do trabalho para esvaziar o coração assim e entrar no trabalho, né? Muitas vezes a gente chega mal no trabalho e vê que alguns médicos também estão, mas aí quando a gente abre a corrente, as coisas começam a melhorar e aqueles que queriam um atendimento nem precisam mais do atendimento no final. É verdade, verdade. É verdade. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de ter convivido com vocês nesse momento, em especial que achei a palestra muito didática, tocou fundo, a gente mesmo sendo médio, participando há tanto tempo, revisitar esses conceitos, buscar trazer para a nossa realidade o que a gente realmente vive. Eu me vi em cada cena descrita sobre o filho, sobre como a gente sente, como a gente guarda, como a gente chega no momento de trabalho.
Então, e principalmente esse último movimento da gente pensar enfim, achei que foi um momento muito rico, então eu só queria agradecer e dizer que foi muito importante essa palestra. Eu gostaria também de dizer que, como disse o Osivandir e a Leila, de fato, nós, como dirigente, chegamos muitas vezes a cabeça assim, voltada para os assuntos do dia a dia. Não temos como nos preparar antes, muitas vezes, né? Que a gente sai direto do trabalho e vai para o centro espírita. E que pior ainda quando a gente chega lá e encontra a corrente, os médiuns, muitos deles também com o mental desorganizados, né? Mas, por outro lado, a gente faz uma abertura e, como dirigente, como disse a Leila, a gente começa o trabalho, a gente dá muito trabalho para os irmãos espirituais, para a gente poder, então, se organizar a corrente, até que a gente sinta que tem condições de começar o trabalho, né? E aí é o mundo espiritual atuando muito para nos dar essas condições. E aí, então, a gente consegue se desvencilhar das coisas materiais e formar aquela corrente, vamos dizer assim, saudável, né? Aquela corrente amorosa, porque a gente sabe que cada um dos nossos médiuns são amorosos. Eles têm os seus problemas diários como os dirigentes e como os irmãos maiores, né? Que estão encarnados e que a gente ouve a história deles nos tantas palestras que a gente ouve. Mas é assim, eu acho um espetáculo a nossa casa. Eu acho um espetáculo, eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse na nossa casa, pela graça de Deus, desde o início, antes da formação de cada um, que ali ainda se encontram. Formei aquele grupo lá no início, com o Dr. Ivan. Para mim, isso aí é uma dádiva. Comecei a trabalhar na casa. Quando eu comecei a trabalhar na casa, eu trabalhei no grupo Dr. Ivan, que tu era dirigente. Comecei contigo sendo a minha dirigente. Que legal. Mas assim, eu acho que eu nunca disse assim para todos, né? Mas é uma emoção muito grande toda vez que eu penso. Eu faço parte daquela casa maravilhosa, que os nossos dirigentes, os nossos irmãos, eu tenho um carinho especial por todos. Todos, sem exceção. E assim eu sinto a casa inteira, muito amorosa. E é isso que vale o nosso trabalho. Eu acho muito importante. Muito importante. Acima de todas essas coisas, essas obrigações que a gente tem de nos tornar, nos preparar e mais, é a amorosidade, é o carinho que a gente tem pelo outro dentro dessa casa. Eu não tive muitas outras casas, foram poucas, mas as que eu ouço falar, ou que pessoas que foram para a nossa casa de outras, o comentário que eu ouço é imenso da maravilha que é a nossa casa, e que a gente tem que agradecer a Deus por estarmos fazendo parte desse grupo. Obrigada. A aula foi maravilhosa, emocionante. Obrigada. Amém, amém, Darlane. Extra também. Eu fiquei muito emocionada com as tuas palavras também. Eu também devo muito à casa de João Pedro, e claro, certamente todos nós, né? E é importante, nossa, tudo que já foi dito, não só pela Sandra, por vocês também, como redirecionou as nossas vidas, como a gente conseguiu mudar o comportamento, mudar os pensamentos, né? E nos conscientizarmos da nossa vida, das nossas obrigações, né? Que hoje está muito em voga os direitos, né?
Tudo bem que nós temos direitos, todo ser humano tem direitos, mas a gente também tem as obrigações. Eu acho que a nossa maior obrigação é justamente a reforma íntima, né? Para a gente poder ser um instrumento mais puro, divino, né? O mais puro possível, óbvio, né? Porque a gente... E assim, essa casa, pela egrégora, por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente ouve, né? O quanto é importante, quanto é gratificante a gente conseguir ser esse instrumento e trazer a melhora, né? Não só para nós, para as outras pessoas, e fazer com que a casa evolua cada vez mais. E o Osvandir comentou, né, que nós somos humanos, e realmente a gente é humano. Quantas vezes a gente, como dirigente ou não, chega na casa cansado, né? Às vezes sem vontade, às vezes louco para estar e se deitando, às vezes não tem nem vontade de falar, de tão cansado que a gente está. Mas enfim, a nossa missão é essa e a gente tem que se dar conta, né? Que há tantas coisas acontecendo 24 horas por dia e a gente tem essa oportunidade, né, de estar médium, de através disso conseguir melhorar, conseguir mudar o nosso caminho, mudar o caminho das pessoas que estão à nossa volta pelas nossas atitudes, mudar os pensamentos, que é muito difícil, as palavras, mais difícil ainda, eu acho, né? E as próprias atitudes, como eu acabei de falar, como tudo é difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente é abençoado por essa corrente, por essa espiritualidade, né? Quanto isso faz bem, quanto isso é bom e quanto essa palestra da Sandra hoje foi maravilhosa, né? Quer dizer, ainda bem que ela está sendo gravada, a gente poder escutar dezenas de vezes e rever cada palavra, né? E reestudar, né? Como tudo isso... Nossa, só gratidão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. É incrível que, como a gente já leu bastante, embora a Sandra tenha dito que ler não é o fator, né? É importante, mas não é o mais importante. Tudo que é dito nos nossos cursos, para quem já está há tantos anos estudando, a gente sabe, né, Sandra? A gente sabe. Tudo que está sendo dito, as aulas que estão sendo repassadas, uma mais maravilhosa que a outra. A gente sabe, conhece tudo aquilo, já leu tudo aquilo, né? Mas isso tudo parece que renova dentro da gente a cada momento que é ressaltado. Então, a importância de a gente continuar estudando o beabá, porque nós não aprendemos ainda o beabá. Né? A gente leu o livrinho, mas a gente não interiorizou. Tá? Esse é que é o problema. A gente tem que rever e ouvir os palestrantes para que a gente comece, então, a interiorizar e a, então, fazer acontecer dentro da gente a reforma que é necessária. Né? Só ler não basta. A gente tem que ouvir N vezes. Como aqueles filmes que se gosta, que a gente vai assistir N vezes, as aulas são também assim. Ainda bem que tem para gravada, né? Obrigada, querida. Obrigada pela aula, obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer, primeiramente, a Sandra por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu, como iniciante que sou nesse mundo espírita, estou recém fazendo o módulo 2 do curso da casa, né? Fiquei muito contente que voltou o curso, ainda que online, né? Eu senti muita falta ano passado por
por não ter o curso, né, por não poder dar seguimento a esse estudo, embora tenha continuado fazendo a leitura do Evangelho e tentando me conectar com o mundo espiritual, mas ainda assim eu realmente tive dificuldade assim de não estar presente dentro da casa, que é algo que me faz muito bem. E Sandra, sempre gostei muito de te ouvir, né? Eu acho que tu realmente é uma pessoa muito iluminada, né? E com as tuas palavras eu sempre consigo refletir muito e toca muito o meu coração, e eu posso ter cada vez mais certeza de que eu realmente estou no caminho certo, né? De que eu preciso evoluir, eu tenho certeza disso, eu preciso evoluir cada vez mais. E acho que todos nós sempre, né? A vida é um constante aprendizado e evolução. E então eu só queria te agradecer mesmo por essa oportunidade, né? E aos teus guias espirituais que com certeza também te iluminam para passar todo esse conhecimento e com tanto amor, com tanto carinho. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu queria ressaltar uma questão bem importante que a Sandra trouxe ali da oração, né, de entregar o que te magoou, o que te feriu, uma insegurança, enfim. E eu vejo isso com grande importância, porque a gente pode praticar isso em vários momentos da vida da gente, em vários momentos do dia, para contribuir para a gente, para nossa reforma íntima, para nossa criança ferida, né? Trazer a consciência. O que eu quero dizer? Que cada vez que você tem algum desconforto, um sofrimento, você trazer à tona no consciente do que você está sentindo, seja uma insegurança, seja uma raiva, seja uma memória afetiva sofrida, você tem uma coragem de trazer a consciência, isso já é um grande passo, né, de cura. E entregar ao divino, pedir ao divino o amparo, os irmãos da casa, o divino amparo para que isso seja curado, também é um grande passo, porque é uma escolha. Porque tem gente que escolhe ficar com a raiva, ou escolhe ficar com a insegurança, ou não admiti-la. Então, no momento que você pede ao divino, você fez uma escolha, né, de cura, né, de consciência de cura, de que você quer dar o próximo passo, né? Então, é nesse sentido, eu acho que é bem importante fazer essa prática que a Sandra nos propôs, talvez ela vai trazer outras práticas também, porque eu já faço isso de pouquinho em pouquinho com o grupo de meditação que eu tenho, é um grupo de filosofia e meditação, e já tem por prática trazer à tona essas questões que ficaram lá no inconsciente, que a gente jogou lá para trás, para não admiti-las, por orgulho, por qualquer motivo que fosse, né? E trazer à tona isso a cada momento, isso é muito curativo, é uma paz que tu está cultivando dentro de você, né? É um progresso que você está cultivando dentro de você. Então, essa prática diária, de cada vez que você tem um desconforto, é muito importante trazer a consciência. Por que eu estou mal? O que foi que aconteceu? O que foi que eu senti? Lá no sentimento, né? É nesse sentido, assim, que tem sido muito produtivo. E quando a Sandra trouxe essa pequena oração, né? Enfim, essa pequena introspecção, é muito importante. Eu me identifico muito bem com essa prática. Tem gente que talvez não se identifique, né? Vai buscar uma outra forma de se tratar. Mas foi muito valioso, assim, muito legal. Mais alguém, gente? Bom, são 11 horas. Eu quero agradecer a vocês pelo Com nosso licença, encontro. Sandra. Pois não. Oi, Sandra. Tocou agora, como é importante também a gente tomar consciência que muitas vezes a gente precisa de um, digamos assim, um apoio paralelo, né? Como tu disseste ao longo da palestra,
Cada um tem as suas vidas, sua história, sua bagagem, seus traumas, seus tudo, né? A nossa vida em si. E até por experiência própria, em vários momentos da minha vida, eu precisei de terapia. E não estou aqui fazendo propaganda de nada, eu estou colocando, né, que quanto é importante, às vezes, a gente fazer um trabalho paralelo para a gente conseguir se fortalecer e se conscientizar e conseguir, às vezes, sobreviver, né, diante das circunstâncias, seja com terapia, seja com meditação, né, seja como for, né, porque a casa espírita nos dá uma bagagem, mas, claro, o trabalho é individual, e a casa não consegue atender a todas as nossas necessidades 24 horas por dia, né? E as questões emocionais, as questões que a gente traz, que a gente precisa resolver, são nossas, né? E então, acho que é importante a gente pensar nisso também, que às vezes a gente esbarra nas coisas e segue esbarrando por anos, por décadas, né? E que às vezes um apoio, em questão de pouco tempo, pode te despertar, pode te transformar num médium melhor, óbvio, numa pessoa melhor, numa pessoa mais tranquila, mais consciente, mais tudo de bom, como a gente brinca, né? E quanto tudo isso é importante, quer dizer, é uma série de iniciativas e de opções que as pessoas, que a gente pode fazer, que há ao nosso dispor, ao nosso redor, para nos transformar, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Enfim, é isso. Eu queria comentar alguma coisa. Assim, primeiro, gostei muito da palestra, achei muito bacana, e gostaria de salientar também que a gente tem que trabalhar o nosso mental diariamente, independente de estarmos chegando na casa de João Pedro. Até porque muitas pessoas nem acreditam em Deus, não acreditam, não participam de lugar nenhum, enfim. Mas entra muito na reforma íntima e a gente poder, com certeza, fazer a caridade. E outra coisa que eu penso muito, existe o pessoal de cima e o pessoal de baixo. E quem é que atrai o pessoal de baixo? Nós, o nosso mental. Por isso é muito importante cuidarmos sempre o nosso mental. E quando a gente está muito chateado, muito triste, muito preocupado, orar. Orar e orar. É aquilo, orar e vigiar. É isso aí. Bom, gente, nós estamos na nossa hora, agradeço a presença de vocês. E obrigada, gratidão. O que vocês trouxeram, e como por isso eu digo, nós não somos perfeitos, mas quando nós notarmos que algo está errado nas nossas relações, ou que o nosso humor está um pouco alterado, voltem lá para as caixinhas de vocês, dentro da mente de vocês, vamos reparar um pouquinho os aparelhos estragados, porque isso nos faz bem, é isso que nos traz saúde, e mais do que nunca, nós vivemos tempos que a saúde é o maior dom de Deus. Fiquem com Deus, um grande beijo a todos vocês, até o próximo encontro no mês que vem. Amém. Okay, muito bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. Boa semana para todos aí, tá? Um beijo. Igualmente, pessoal. Tchau. Tchau. Queridos alunos, estou compartilhando com vocês o encontro da Reforma Íntima deste último sábado, dia 5 de junho de 2021.